aqui ele! Ô louco! E aí, fala Madaer! Tudo bem, pessoal? Nós vamos estar junto, como a Kate disse, nós estamos nesse canal, Fala Madaer, e vamos tratar para você da Escola Bíblica Dominical de Juvenis. O tema dessa lição, queda e redenção. Adolescente que é cheio do Espírito Santo, ele tem que frequentar a Escola Bíblica Dominical, não tem? Com certeza, deve. Se você é crente, adolescente crente, cheio do Espírito Santo de Deus, tem que ser aluno da Escola Bíblica Dominical. Para receber, se inscreva aqui, dá um likezinho, o seu joinha é muito importante. E como a gente sempre diz, esse canal é o Fala Madaer. Essa lição é uma lição extremamente importante, porque vai falar a respeito das escolhas feitas por Adão e Eva. O comentarista, ele foi muito feliz em iniciar a nossa lição dizendo o seguinte: as consequências do pecado de Adão e Eva, elas foram avassaladoras. E eu trago aqui uma reflexão para você que nos assiste aqui no canal Fala Madaer. Todas as nossas escolhas, elas trarão consequências boas ou consequências ruins. Existe um versículo na Bíblia Sagrada, Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 7, ele diz, onde Paulo diz, que o que nós plantamos, nós vamos colher. O que nós semeamos, nós também colheremos. As nossas escolhas, elas nos aproximam ou nos afastam de Deus. O que você escolhe, o que você faz, as suas decisões, elas podem te aproximar de Deus, como também ela pode te afastar do nosso Criador. O ponto 1 apresenta o sentimento de culpa. O autor da nossa lição, ele vai mostrar algo fabuloso. Ele vai dizer que o pecado, ele traz um sentimento extremo, agudo, dolorido, de culpa e tristeza em todos aqueles que cometem o pecado. A depressão é uma doença que tem assolado muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido assoladas por conta da depressão. E a consciência, quando ela nos acusa, ela pode nos reprimir, porque ela atua, a consciência ela atua para distinguir o que é certo e o que é errado. Todas as pessoas têm consciência, mas essa consciência ela pode estar distorcida por conta do pecado. O autor da nossa lição, ele vai dizer que motivado pela culpa, quiseram cobrir a sua nudez e fizeram um avental de folha de figueira. Mas isso não deu certo. Só existe uma coisa que pode cobrir o efeito do pecado, é somente o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outra consequência espiritual foi o endurecimento do coração. Porque o pecado faz isso. Ele endurece o coração e tira a sensibilidade e a sede da presença de Deus. Outro sentimento trazido foi o medo. Quantas pessoas não ficam com medo, achando que Deus vai exterminar, que Deus vai destruir nos nossos dias? Isso é bastante presente. Pessoas com medo, receosas, mas o Espírito Santo ele é poderoso para restaurar e tirar todo o medo. 1 João capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. O segundo tópico da nossa lição, ele vai trazer para nós, esse autor, ele vai dizer o seguinte: as consequências psicológicas e morais em relação ao próximo. O que é que o autor propõe aqui? Ele propõe o seguinte, que quando cometem o pecado, Adão e Eva, seus olhos abrem, eles percebem que eles estavam nus, e antes isso não era percebido. E aí eles têm uma visão, que agora eles estão nus. O segundo tópico, ponto do tópico de número 2, ele fala do sentimento de egoísmo e indiferença. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Adão transfere a culpa para Eva. Isso está no verso 11 da leitura bíblica. Ele transfere a culpa para Eva. Depois, Deus questiona Eva. Eva transfere a culpa para a serpente. Logo, quem criou a serpente?
foi o próprio Deus. Na concepção de Adão e Eva, quem havia cometido aquele pecado havia sido Deus, por ter colocado a serpente dentro do jardim. Veja se essa transferência de culpa não acontece. Veja se isso não acontece conosco também. Eu trago uma reflexão para você. Cuidado, precisamos assumir as consequências dos nossos erros. O tópico de número 3 da nossa lição, ele vai mostrar as consequências sociais em relação à vida. O que é que Deus fez? Qual foi o propósito de Deus? O que Deus faz como primeira consequência do pecado de Adão e Eva? Foi a expulsão de ambos do jardim do Éden. Deus expressou o seu amor expulsando Adão e Eva do jardim do Éden. Você pode perguntar, Pastor Fábio, como que Deus expressou o seu amor expulsando um casal de um lugar maravilhoso que era o paraíso? Eu vou mostrar para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 3, verso de número 22 e 23. Então disse Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que havia tomado. Perceba que Deus, percebendo que existia a possibilidade de Adão e Eva comer da árvore da vida, e agora em pecado, eles se comessem essa árvore, do fruto dessa árvore, seriam imortais. Imagine, Deus na sua sabedoria, ele expulsa Adão e Eva de dentro do jardim, para que eles não comessem e tivessem uma vida eterna no pecado. Mas Jesus é muito maravilhoso. E Jesus, quando ele restaura a nossa comunhão com Deus, ele permite que nós venhamos um dia desfrutar deste fruto tão maravilhoso que está plantado no meio do jardim do Éden, que foi plantado pelo próprio Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 7, diz que Deus vai dar o privilégio daquele que vencer de comer da árvore da vida. Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 14, diz que para os que vencerem, comerão do fruto da árvore da vida que está plantada no meio do jardim de Deus. Deus fez todas as coisas maravilhosas, mas o homem errou e a consequência foi o distanciamento da presença de Deus. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele veio ao mundo, entregou a sua vida por mim e a sua vida dele por você. E hoje nós temos livre acesso diante de Deus. Deus pode abençoar as nossas vidas através de Jesus Cristo. Eu peço que você que gostou, dê um likezinho aqui. Toda semana nós estaremos enviando pré-aulas da Escola Bíblica Dominical de Juvenis, adolescentes, a lição de 15 a 17 anos. Dê um like, compartilha. Esse é o canal Fala Madaer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Qual a razão do pecado original? O que é que aconteceu que surge um desejo em Adão e Eva em pecar, vivendo em um ambiente tão maravilhoso quanto era o Jardim do Éden? Será que a Bíblia fala a respeito disso? Será que Deus foi pego de surpresa?